Que a graça e a paz sejam conosco, conectados com a palavra de hoje. Temor. A quem devo temer? Temor é um substantivo masculino na língua portuguesa usado para definir o ato ou o efeito de temer, ou seja, o medo, o receio, o pavor e às vezes o terror de algo ou de alguma coisa. A palavra temor é comumente empregada no sentido de sentir medo de situações desagradáveis, muitas vezes inevitáveis, como o temor da miséria, da velhice, que realmente não tem como evitar, né? O temor da morte, que é outra que não podemos evitar, ela um dia virá. A sensação de instabilidade, ameaça ou dúvida também são sentimentos relativos ao temor. No âmbito profissional, por exemplo, o temor pode estar relacionado com o medo de perder o emprego, ou de não conseguir um aumento ou uma promoção desejada. Em um sentido figurado, o temor pode ser também um sentimento transmitido entre pessoas, ou seja, um indivíduo ser intimidado por outro, provocando medo e, ao mesmo tempo, respeito. Mas o respeito adquirido a partir desse tipo de temor é baseado no medo e no pavor, e não advém da admiração. E aí é algo que não tem consistência. Mas o que é temor na Bíblia? Para o cristão, o significado do temor a Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por Ele, e que encontramos na doutrina cristã, nas páginas das Sagradas Escrituras. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está relacionado com o medo do seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou o inferno, caso não cumpram os seus mandamentos. Qual é então a diferença entre ter medo de Deus e temor a Deus? Muitos pensam que o temor é ter medo de Deus, é se esconder dele, ou pelo menos tentar se esconder, como se Deus fosse um carrasco pronto a sair correndo atrás das pessoas. Mas não se trata disso. O temor do Senhor é o respeito para com Ele. Quando você tem esse nível de entendimento, os seus dias são prolongados e pacíficos. Vejamos o que diz o profeta Isaías, capítulo 8 do livro de Isaías, versículos 11 a 16, diz assim: O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, e Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. É o que diz Isaías capítulo 8, versículos 11 a 16. Quando baseamos a nossa vida desse temor semelhante ao ser humano, passamos a nos satisfazer apenas e tão somente com a aprovação das pessoas que eventualmente estejamos temendo, o que pode nos levar a uma vida pautada em aparências, tão somente aparências. De forma ingênua, pensamos que Deus não se preocupa com os nossos erros secretos. Afinal, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele perdoará as nossas falhas. Tudo isso é verdade, mas não podemos abusar da liberdade e da misericórdia de Deus. E nos esquecemos que Ele detesta, isso mesmo, Ele odeia o pecado. Sim, esquecemos que o Deus de amor é também o mesmo Deus que odeia o pecado. Nossa oração diária deveria ser mais ou menos assim: Senhor, livra-me das culpas secretas, tira-me da zona de conforto, chamada bondade aparente. Quero sempre ter consciência da loucura que é importar-me com o que os outros veem, sem me importar com o que o Senhor sempre está vendo. Que Deus abra os nossos olhos e nos conscientize mais e mais
de que temor nós devemos tão somente a Ele. Portanto, vamos nos preocupar com isso. E vamos a Deus em oração neste momento. Você pode orar comigo? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que através do profeta Isaías Tu falas com tanta direção e dureza até mesmo para com o Teu povo. E mostras que o único que deve ser temido és Tu, Senhor. Nós tememos ao Deus em sentido de darmos respeito, consideração e sabendo que Tu és grande e poderoso. Não precisamos nos aproximar de Ti com pavor, mas sim com certeza de que Tu estás sempre nos amparando e cuidando. Mas o nosso temor para contigo deve ser uma realidade, no sentido de Te reconhecer como grande, poderoso, todo-poderoso, mas que aquele que pode e há de nos socorrer quando assim for necessário. Ajuda-nos a compreender mais e mais essa verdade, em nome de Jesus. Amém.